Oi, pessoal. Nós ficamos de responder as perguntas de algumas pessoas que estavam presentes e então nós resolvemos gravar esse vídeo para tratar dessas questões que foram levantadas. Então eu estou aqui hoje com o meu sócio Ivan Cruz. Oi, Ivan, tudo bom? Beleza, vamos para as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Então a primeira pergunta aqui vem da Aline Toledo. Ela pergunta: quando falamos das metas de nível mais alto, especificamente as relacionadas ao resultado financeiro da empresa, vocês também entendem que devem ser revisadas? Bom, é aquilo que nós falamos, né? A gente trabalhar com metas que não fazem sentido, mas isso só serve para gerar frustração. Se a meta da empresa era, no início do ano, era ter um crescimento de vendas de 30%, 40%, e agora o que ela está vendo que vai conseguir ali é, no máximo, segurar uma venda 10% inferior ao que ela teve no ano passado, a gente falar de uma meta, manter uma meta de crescimento de 40%, isso gera uma baita frustração, não só no time comercial, mas também nos executivos. Então, o Átila, durante o webinar, ele citou um exemplo muito clássico que aconteceu. Então, a empresa decidiu manter as metas que já haviam sido combinadas, porque era uma empresa de capital aberto, então essas metas já estavam vendidas, entre aspas, para o mercado, mas internamente a empresa pactuou um outro orçamento, outras metas, para que aquilo fizesse sentido, para que a turma corresse atrás de alguma coisa, né? Então, aquelas metas iniciais, elas ficaram somente como referência, mas as metas que valeram mesmo ali para acompanhamento nas reuniões mensais foram aquelas que foram definidas nessa revisão que foi feita. Ivan, você pensa de uma forma diferente? Não, eu concordo com você, só complementaria que normalmente no momento de crise, né, a parte de receita ela é muito impactada, e então quando ela é muito impactada, aí realmente você tem que mudar sua projeção financeira, né, e isso faz com que você tenha que readequar as metas para o cenário mais realista. Caso contrário, você tem metas não factíveis, e aí você cria uma desmotivação e a perda da orientação da equipe. Então eu só confirmo aí tudo que você falou. Bom, a segunda pergunta aqui também é da Aline Toledo. Ela diz assim: ao replanejarmos esses alvos, assumimos o pagamento de bônus aos colaboradores, mesmo com o resultado financeiro da empresa comprometido. Faz sentido? Bom, todo o programa de bônus minimamente decente, ele se baseia em gatilhos financeiros que estabelecem uma regra, um valor mínimo que a empresa precisa alcançar para que o bônus seja disparado, o programa de bônus seja disparado. Esses gatilhos, quando eles foram definidos lá no início do ano, eles foram definidos naquele cenário que estava previsto lá no início do ano. Esse cenário mudou totalmente. Então, provavelmente, os gatilhos não serão alcançados. Então, a empresa, nessa hora, ela tem que tomar decisões. Como é que ela vai seguir com o programa de bonificação dela? Se, em função do cenário, se cancela a bonificação, porque vai ser um cenário catastrófico, dependendo da situação, e aí, às vezes, ela não faz ela não consegue manter, né, esse pagamento de bônus, o gatilho não foi alcançado, então está dentro do que foi combinado. Ou, conforme a nossa convidada Márcia Baiana também explicou, isso depende muito da cultura. Há culturas onde a questão do bônus é uma coisa muito forte. Então, se não há condições para se pagar isso em bônus, estuda-se outras formas de reconhecimento. Distribuição de ações, de shares, de stock options, premiações, enfim, outras formas de reconhecimento, não necessariamente financeiras, mas não inviabiliza o fato de você revisar as metas em função de um cenário atípico, ele não inviabiliza a necessidade de você reconhecer os colaboradores que se esforçarem diante desse novo cenário. Ivan, fique à vontade para complementar. Não, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Realmente a Márcia
comentou bem isso durante o webinar. Como você falou, o bônus vai ser impactado se a empresa tiver seus resultados financeiros impactados, né? Mas não necessariamente você descarta completamente o bônus. Dependendo do nível onde o nível do resultado ficar abaixo, você tem um bônus abaixo, mas ainda tem bônus. Mas existem regras de gatilho, etc. E para empresas que são, né, que contemplam um percentual mais agressivo de bônus e um menos agressivo, talvez, do salário fixo, aí realmente nesse cenário você tem que fazer alguma adaptação, porque senão fica desproporcional nesse momento para as pessoas que estão ali se esforçando. Então tem que estudar alternativas. Mas no geral eu acho que assim, haverá um impacto, mas aí depende do perfil e da natureza e quanto ela foi impactada nesse momento. Vamos lá para a pergunta do Ângelo Grossi. Ele diz assim: pequenos e médios negócios prejudicados precisam ter grande foco na gestão do caixa, boa comunicação interna e externa, relação colaborativa com a supply chain, pensar em metas de desenvolvimento e inovação. O que acham? Eu acho que é exatamente isso, né? A gestão do caixa não é só para negócios prejudicados, é para qualquer tipo de negócio, pequeno ou grande. Isso também foi bem coberto lá na nossa primeira live, quando nós falamos que a nossa cultura empresarial ela ainda não tem tão forte essa ideia de gestão de caixa, de previsibilidade de caixa para o futuro. Trabalha-se muito com a visão do curto prazo, e isso, numa crise como essa que a gente está vivendo, é extremamente nocivo, né? A boa comunicação interna e externa, sim, para manter as pessoas, por mais que isoladas fisicamente, mas próximas virtualmente, para que as pessoas consigam saber como que o trabalho está sendo desenvolvido, como que as pessoas estão se sentindo, que pressões além das de trabalho estão rondando aquela pessoa, então isso é extremamente importante. Elaboração colaborativa com a supply chain, sem dúvida, você vai depender muito dos seus fornecedores para que eles negociem os contratos dentro daquilo que é possível também para eles, mas é uma relação colaborativa, sim. Da mesma forma, isso espera-se que você com seus clientes também tenham o mesmo tipo de negociação, né? E mais do que nunca pensar em metas de desenvolvimento e inovação. A crise ela traz enormes possibilidades de novos negócios, novos produtos, novas formas de se trabalhar, de se enxugar. A crise acaba sendo um ótimo professor das empresas, né? Porque é ali que as empresas aprendem a fazer coisas diferentes do convencional que elas estavam acostumadas. Então, grandes ideias surgem. Então, é importante que as empresas coloquem esse processo de inovação de uma forma coordenada, de uma forma com metas específicas estabelecidas para que isso realmente se materialize. Sim, eu acho, foi até interessante essa mensagem do Ângelo, porque ele toca em vários pontos que nós vamos abordar, né, nas nossas próximas lives, nos nossos próximos webinars. E, né, só complementando, acho que você falou sobre todos os pontos bem, só complementando a parte do supply chain, né, e até um dos projetos que nós estamos atuando hoje, um dos pontos é, ao final da crise, reavaliar, né, quais os fornecedores que ainda estão de pé e têm capacidade produtiva para apoiar a retomada do nosso cliente, né? Então, você trabalhar nesse momento, avaliar em parceria com o seu fornecedor para que a cadeia seja preservada, é muito importante. Então, nós iremos falar também sobre essas questões nos próximos webinars. Mas eu acho que tocou em todos os pontos aí fundamentais para a manutenção da empresa durante essa fase de adaptação e para uma melhor retomada. Nós vamos aqui para a pergunta agora da Joyce Salem. Ela diz assim, qual seria a melhor estratégia para metas, visando que a maior fatia das entregas ficará para o segundo semestre? Seria o momento de rever, enxugar ou fazer apenas entrega de parte principal da meta?
Essa foi uma das alternativas que a gente colocou lá na nossa. E dependendo do contexto do seu negócio, dependendo da quantidade de pessoas, de níveis hierárquicos, vai fazer sentido você passar a considerar somente as metas do segundo semestre. Isso no que concerne avaliação de desempenho individual ou coletiva. Claro que resultado do ano vai ser o resultado do ano. Isso não tem jeito. Então, se o primeiro semestre ele é muito ruim, no segundo semestre a gente vai passar dos efeitos pelo menos efeitos imediatos da crise, trabalhar para conseguir tirar um pouco do tempo perdido, mas no final das contas o resultado de 2020 é a soma do primeiro semestre com o do segundo semestre. Agora, para efeitos de avaliação de desempenho individual, talvez faça sentido sim você considerar somente as metas do segundo semestre, dependendo do contexto no qual a sua empresa está inserida. Ivan, você quer complementar? Não, é isso, né? Como a gente falou no webinar, você primeiro tem que avaliar a característica da sua empresa. Algumas empresas foram muito impactadas, outras impactadas de uma forma superficial, outras até com uma oportunidade. Então não dá para a gente generalizar aqui. Acho que a ideia é, no momento que você definiu o seu objetivo e tomou a ação, ou de atualizar, né, as suas metas, seus planos, ou não, você tem que seguir com aquelas metas até o final. Então, se não teve muito impacto, ficar com aquelas metas até o final e trabalhar com ações consistentes para reverter esses meses de adversidade que foi encontrado aí. E a última pergunta é a do William dos Santos. Ele pergunta: vocês acreditam que as startups se darão melhor na recuperação por terem um desempenho de influenciadores nos negócios das empresas em relação à retomada de capital? Eu não diria necessariamente isso como sendo uma característica das startups. As startups, elas possuem uma vantagem que é a agilidade. Por serem menores, elas conseguem se adaptar melhor, conseguem se adequar melhor, e nisso é uma grande vantagem em relação a uma empresa maior que possui vários departamentos, uma estrutura que, entre aspas, mais lenta para se movimentar. Mas não é o fato dela ser uma startup que vai garantir que ela vai se dar melhor na recuperação. Porque, como nós falamos, a recuperação ela passa por diferentes características, né, por diferentes necessidades de atuação. Já antes até da gente falar em recuperação, a gente tem que pensar em termos de, como nós falamos agora há pouco, em gestão de caixa. Muitas das startups que existem aí não sabem nem o que é caixa. Então, essas devem estar com muita dificuldade em passar por essa crise, e se estão conseguindo, com os efeitos que ainda virão logo assim que a crise começar a passar, pode ser que a gente ainda tenha uma onda de empresas que vão ter dificuldades, startups mesmo. Então, eu não diria que é o fato delas serem startups que vai ser o diferenciador para elas se darem melhor, mas sim com qual profissionalismo a gestão financeira dessas empresas é realizada. E a partir da gestão financeira, a tática, a gestão das metas, a comunicação, uma série de fatores que vai ser determinante para definir quem vai ter um bom desempenho ou não. Sim, o que você acha? Não, eu concordo. Eu acho que não é por ser uma startup, e sim qual que é a solução que a startup traz, né? Então, se a startup traz uma solução que ela é muito útil nesse momento, ela vai até acelerar o seu crescimento, né? Porque ela vai ter a demanda por aquele serviço. Agora, se for o contrário, se o serviço, a solução que ela está oferecendo é impactada porque as lojas não estão abertas, os shoppings, ela vai ser da mesma forma muito impactada, além dessa questão do caixa. Startups normalmente estão validando as suas soluções. Então, no momento em que o seu principal cliente não pode comprar, é difícil de você validar. E se a startup ainda não tem, eventualmente, um investidor que tem caixa para aguentar essa operação até que ela prove e tenha tração, ela não vai conseguir chegar ao seu final
de ter o seu break-even e a sua rentabilidade. Então ela pode quebrar antes, se ela não tiver um investidor. E aquela que tem que ver o quanto de capital ela consegue sobreviver com aquilo que ela tem. Se a crise durar por mais tempo do que o capital tem de disponibilidade, ela pode não chegar também ao fim. Então não é uma questão da startup, e sim do modelo que ela está inserido. Mais uma vez, obrigado a todos pelo interesse nesse tema e desde já nos colocamos à disposição caso apareça alguma outra dúvida, algum ponto que possa ser melhor esclarecido, fique à vontade para nos alcançar pelo e-mail da Mereu, contato@mereu.com. Teremos o maior prazer em respondê-los, tá bom?